Então vamos lá, pessoal, tudo bom? Capítulo 1 do livro O Último Objetivo, de Julia Marucci. Vamos lá, e o título do primeiro capítulo é Ellery Clark. Lágrimas quentes escorrem pelo meu rosto enquanto o nome dela ecoa em minha mente. Ellery, Ellery, Ellery. Como uma lembrança, um suspiro, um sussurro, um motivo de alegria. O nome de alguém importante para mim, de quem jamais esquecerei. Mas agora, um nome que me causará uma pontada de dor pelo resto da vida. Ellery. Por quê? Por que eu não consigo compreender por que isso aconteceu? Minhas pernas enfraquecem e caio de joelho, desnorteada. Sinto-me fraca, sem chão, despedaçada. Por isso acho que a única coisa a fazer é chorar e sofrer. Minha mãe amavelmente se ajoelha ao meu lado com lágrimas nos olhos e me abraça. Agarro-me a ela com forças e deixo as lágrimas caírem, molhando a sua blusa. Ela acaricia meus curtos cabelos pretos com uma das mãos, enquanto a outra sobe e desce as minhas costas. Sinto muito, diz com a voz embargada. Todos nós sentimos muito. Levanto inesperadamente e corro, cambaleando pelo caminho, o mais rápido que consigo, em direção às escadas que levam ao segundo andar da minha casa, onde fica meu quarto. Entro e bato a porta com força. Só preciso de um tempo sozinha, sem ninguém por perto. E meu quarto é meu refúgio, é onde me escondo do restante do mundo. É onde posso ficar a sós com minha dor. Lanço-me na cama e aperto o travesseiro fortemente contra o peito, enquanto lágrimas sem fim escorrem pelo meu rosto. Tranco os dentes a ponto de achar que irão quebrar e me permito sofrer enquanto as antigas lembranças invadem minha mente. Deixo meus pensamentos me levarem até ao passado, 3 anos atrás. Massageei irritada a ponta dos meus dedos da mão esquerda, de tanto apertar as cordas do violão. Os calos estavam começando a se formar, mas ainda doíam um pouco, principalmente quando eu tocava por muito tempo, como na aula de violão, de onde tinha acabado de sair. Coloquei o instrumento nas costas, peguei a bolsa e fui caminhando de volta para casa. Enquanto andava, comecei a pensar em algumas músicas para tocar na apresentação que se aproximava. E montei uma lista mental, tentando me lembrar de mais alguma. Para ir ao conservatório de música até a minha casa, que não eram tão distantes um do outro, eu tinha que passar pelo grande parque da cidade. Então, eu atravessei para cortar caminho. Contornei o enorme e antigo carvalho que fica no meio do parque e parei embaixo dele. Deixei o violão e a bolsa encostados no tronco e sentei em uma das mais grossas raízes saltadas sobre a calçada de pedra. Fiquei encarando e massageando os calos em meus dedos finos e longos. Não estavam mais doendo tanto, mas ainda assim eles me incomodavam. Os calos estão doendo? Perguntou uma voz feminina que guardei para sempre no coração. A voz de Ellery era doce, meiga e animada ao mesmo tempo. Era do tipo que você nunca se cansaria de ouvir, que fazia qualquer pessoa querer sorrir sem ter motivo. Olhei para cima e me deparei com uma garota de pele clara, cabelos dourados como o sol, levemente ondulados, e olhos castanhos escuros. A maçã de seu rosto era meigamente corada. Dava a ela um toque de leveza.
Ela era Ellery Clark, minha futura melhor amiga. Sim, um pouco, foi o que eu respondi de maneira desinteressada, desconsiderando a garota que um dia faria com que eu percebesse o quanto ainda existia bondade no mundo. Ellery usava uma camiseta azul clara, jeans claros que iam até um pouco mais baixo dos joelhos, tênis brancos e uma grossa fita cinza escura no cabelo, como uma tiara ou uma faixa, formando um laço do lado direito. Um pedaço de sua franja não era preso pela fita, de modo que ela vivia colocando para o lado quando fazia esse penteado. Havia delicadeza em cada movimento. Ela estava sentada em um galho alto do carvalho, com as pernas esticadas e cruzadas sobre ele, e as costas apoiadas no grosso tronco da árvore. Toca violão? Ellery perguntou, olhando para o instrumento apoiado no tronco ao meu lado. Eu não sairia andando por aí se não tocasse, não é? Disse um pouco ríspida. Olhando para trás, hoje percebo que eu era bastante diferente naquela época. Eu era rude, desanimada, desinteressada e em tudo que não fosse música e plantas, eu não gostava de ninguém e não tinha amigos. Mas meu antigo modo de ser nunca impediu Ellery de se aproximar de mim. É verdade, tem razão, ela disse. Bem, eu também tenho calos de apertar as cordas do violino, mas ainda não estão completamente formados, iguais aos seus. Olhe! Ela estendeu a mão para que eu pudesse vê-los, mas ela estava em um lugar um pouco alto e eu não me esforcei para notá-los. Não consigo ver, nem quero, disse, estressada por ainda estar falando com uma estranha quando não tinha interesse nenhum de ficar ali. Porém, apesar de ter notado meu evidente estresse, Ellery apenas abriu um largo sorriso, o que me surpreendeu. Geralmente as pessoas diziam que eu era muito grossa e que só estavam tentando ser amigáveis e que eu não precisava ser assim. Mas ela era diferente das outras pessoas. Ellery também tinha um costume que eu admirava e do qual eu gostava bastante: fazer o que eu menos esperava. Qual o seu nome? Ela perguntou, brincando com as folhas de um galho um pouco acima de sua cabeça. Hesitei por um instante, pensando se era uma boa ideia ou não dizer meu nome a uma estranha que eu queria que desaparecesse. Que eu desaparecesse da minha vista o quanto antes. Eu tinha medo das pessoas, mas mesmo querendo fugir, respondi de modo um pouco rude: reconheço. Violeta. Ellery inclinou a cabeça para o lado. Violeta, repetiu. Legal conhecer você. Dizendo isso, ela saltou, caindo em pé bem ao meu lado, porém um pouco para frente. Não posso negar que me assustei. O meu é Ellery. A gente se vê por aí, Vi. Ela me deu uma piscadinha brincalhona e saiu correndo pelo parque. Mal sabia eu que aquela garota e as palavras ditas por ela ficariam gravadas em minha memória para sempre. Eu vou dividir o primeiro capítulo em 2 para ficar melhor, para poder salvar o vídeo para vocês, tá bom? Até o próximo pedaço do capítulo 2.